Boa tarde, tudo bom? Sou professora Paola Paranaíba, professora da Faculdade Estácio de Sá de Goiás. E, primeiramente, eu venho te agradecer por você ter contribuído com a ação solidária. Arrecadamos aí aproximadamente 300 quilos de alimentos, aonde serão distribuídos para as famílias que estão precisando nessa pandemia. E como forma de muito obrigada, a gente está disponibilizando aí alguns mini cursos. E eu vou falar para vocês sobre prescrição de corrida indoor e outdoor. Espero contribuir, espero que seja de grande valia para vocês. Fico à disposição, tem meus contatos nos slides, podem me procurar, podem me mandar mensagem pelo WhatsApp, pelo e-mail, tá bom? Vou compartilhar agora os slides. Então, nós vamos falar sobre prescrição de corrida indoor e outdoor. Para a gente poder começar a trabalhar com a corrida, é necessário que trabalhemos primeiro com a avaliação. Então, para quando a gente pensa em montar um treino de corrida, seja indoor, seja outdoor, é interessante que a gente primeiro faça a avaliação do nosso aluno. Nas nossas aulas, o pessoal sempre pergunta qual a melhor forma de avaliar em termos de anamnese, em termos de testes. A resposta é que a anamnese é aquela que vai te atender, é aquela que vai trazer para você mais segurança para você montar a periodização de treino, é aquela que vai trazer um conforto para você. Enquanto testes, enquanto avaliações, também é necessário que você escolha aquele que você tenha mais domínio, escolha aquele que você tenha mais uma situação a respeito de domínio próprio para realizar essa avaliação. Dentro da corrida, dentro da periodização, da prescrição de treino para corrida, indoor e outdoor, eu trouxe para vocês a avaliação através do teste de 1.000 metros. Esse teste de 1.000 metros, ele foi organizado para poder fazer em espaço reduzido. É um teste onde você pode calcular VO2 máximo, mas você também pode calcular a velocidade média do indivíduo. E aí, é nessa ideia da velocidade média do indivíduo que a gente vai trabalhar no decorrer desse nosso bate-papo sobre a corrida. Então, como que a gente faz o teste de 1.000 metros? A Krug validou, né, trouxe aí a fidedignidade da corrida de 1.000 metros para espaço reduzido, trabalhando com um protocolo onde você vai precisar de um local plano. Então, aqui eu até trouxe a corrida, a pista de atletismo, trazendo aqui a pista de atletismo, porque tem que ser em local plano. Você vai fazer essa marcação em metragem, então você vai precisar de cones. Uma dica, tente trabalhar o quanto maior a distância. Então, por exemplo, se você tem uma pista de atletismo, e essa pista, a pista oficial, ela tem 400 metros, né? Para o teste de 1.000, vão ser 2,5 voltas. Então, se na porta da sua academia, se na porta da sua casa, se no parque tem algum local plano, pegue o quanto maior a distância, faça as marcações para diminuir a questão de curva. Se você conseguir 1.000 metros
em uma reta, excelente. Se você não conseguir 500 metros, não tem problema, você também pode fazer. Mas não se esqueça, tem que ser local plano. É necessário ter o cronômetro, um apito, um bloco de anotação e cones para poder fazer a marcação do espaço. Qual é a instrução para o teste? Você vai pedir ao indivíduo, ou seja, ao seu aluno, para deslocar o mais rápido possível o percurso de 1000 metros. Esse deslocar o mais rápido possível significa que ele não pode parar. Então, ele vai correr, ele vai andar, mas ele não pode parar nesse percurso de 1000 metros. No momento em que você fizer a partida desse aluno, né? No momento que você apitar para ele começar a deslocar, você vai soltar o cronômetro e vai parar ele no final do percurso. E aí, o interessante é que, se você tiver a oportunidade de acompanhar o seu avaliado no decorrer de todo o percurso e marcar as passagens dele a cada 100 metros no cronômetro, essa marcação ela vai te ajudar a montar o treinamento de uma forma mais coesa, de uma forma mais coerente. Então, quando você for avaliar, trabalhe junto com ele, né? Organize para você marcar aí a cada 100 metros o percurso dele desses 1000 metros. Com o tempo encontrado no teste de 1000 metros, você vai calcular a velocidade média do avaliado. E aí a gente tem a fórmula para cálculo de velocidade média, que é distância dividido por tempo em segundos. Isso aqui é muito importante vocês se atentarem para isso. Uma vez que, quando eu não faço a transformação para segundos, eu posso ter problema no resultado do meu teste, no resultado do meu cálculo, né? Após a realização do teste. Então, eu tenho aqui o tempo de 1000 metros. O seu avaliado, o seu aluno, fez 1000 metros em 6 minutos e 10 segundos. E aí a fórmula está falando que é tudo em segundo. Então, tá aqui, distância dividido por tempo em segundos. O que você vai falar? Desculpa, o que você vai fazer? Você vai transformar tudo em segundos. Para transformar tudo em segundos, você vai pegar os minutos, multiplicar por 60 e vai somar os segundos restantes. Então, aqui eu tenho 6 minutos e 10 segundos. Então, eu vou multiplicar 6 vezes 60, lembrando que 60 é porque cada minuto tem 60 segundos. Eu encontrei 360 segundos. Daí eu vou somar mais os segundos que estão restando ali, né? Então, o meu aluno fez em 1000 metros 370 segundos, ou seja, ele gastou 370 segundos para percorrer 1000 metros. Assim, a gente agora volta na fórmula e faz o cálculo. Então, velocidade média é a distância dividido pelo tempo em segundos. Ou seja, 1000 divide por 370, que me dá um resultado de 2,70 metros por segundo. Então, em 1 segundo, meu aluno percorreu 2 metros e 70 centímetros. Após eu ter encontrado esse resultado, eu vou
transformar esse metros por segundo em quilômetro por hora. Por que eu vou transformar em quilômetro por hora? Porque quando eu estou trabalhando na esteira, a esteira me dá a unidade de quilômetro por hora. Então, eu vou pegar a metragem que eu encontrei por segundos e vou multiplicar por 3,6. O que é esse 3,6, professora? 3,6 é o fator de correção que não muda. Então, assim como a gente tem, por exemplo, na fórmula da frequência cardíaca de Carbonet, o 220 menos a idade, e o 220 não vai mudar, aqui eu também tenho o fator de correção que não muda, que é 3,6. Então, eu vou multiplicar 2,70 por 3,6. E aí, eu vou encontrar quilômetro por hora. Ou seja, 9 km 72 metros por hora que o meu indivíduo faz de acordo com o teste de 1.000 metros que eu realizei. Lembrando que o teste de 1.000 metros é a velocidade máxima que o meu aluno conseguir. Sendo a velocidade máxima que meu aluno conseguir, eu posso falar que se ele mantiver uma velocidade constante, ou seja, se ele mantiver uma velocidade máxima dele aí, em 1 hora ele vai percorrer 9,72 quilômetros. Então, eu tenho agora aqui 9,72 quilômetros igual à velocidade média. Assim, eu levo para a tabela, de acordo com o que foi aí estudado pela Krug, eu levo para a tabela para eu poder compreender como que o meu aluno está. Se meu aluno ele está aí com condicionamento muito bom, né? O bom coração significa que ele tem pernas boas para correr, ele tem sistema cardiorrespiratório. Então, ele é um indivíduo treinado, ele é um indivíduo que tem aí um bom cardio, eu posso abusar dele, né, nos treinamentos. Ou se eu tenho um indivíduo aí que tem que regular pernas, o que é regular perna, gente? Melhorar a força de perna. É aquela situação assim, ó, nossa, minhas pernas aguentavam, mas, desculpa, nossa, eu até aguentava, mas minhas pernas não respondiam mais. Então, minhas pernas não respondendo mais, significa que eu preciso regular a força dessas pernas, significa que eu tô com os membros inferiores precisando melhorar a força. E aí tem a questão também do resultado ruim, que entrei muito em questão de sedentários, em questão de pessoas que precisam melhorar muito o sistema cardiorrespiratório. Isso aqui é um agravante, isso aqui é um preocupante, porque é uma situação que a gente brinca que não segura na mão de Deus se não vai embora. Por quê? A pessoa pegar aí uma pneumonia, pegar aí uma situação respiratória, ele tendo aqui uma capacidade ruim, né, de condicionamento, ele pode piorar muito. No nosso cenário atual aí, pessoas, nós estamos vendo que o sobrepeso, né, a questão do sedentarismo, tá tudo relacionado com a questão de ser fatores agravantes para o Covid-19. Então, o pessoal que já realizou esse teste, o pessoal que se der para realizar aí, aonde vocês estiverem, se estiver menos de 8,6 km por hora, significa que precisa começar a melhorar a cardio, fazer exercícios respiratórios,
trabalhar aí para poder sair desse quadro e para regular pernas até chegar num bom condicionamento. Então, quando eu faço todo o processo da fórmula e eu encontro a velocidade média, então aqui o meu indivíduo tem 9,72 e eu jogo aqui na tabela, se deu acima de 12,4 km por hora, ótimo, excelente, continua treinando para melhorar, tá? Se deu entre 8,6 e 12,4, que é onde o nosso indivíduo tá, né? Nós fizemos lá, simulando um teste, deu 9,72, então ele está aqui. Significa que o coração dele até aguenta mais, né? Mas ele está faltando força, ele está precisando melhorar. Aí, quando a gente fala em força, a gente precisa pensar em tudo, né? O regular pernas é força, é flexibilidade. De repente, aí tem uma questão de coordenação motora também, de agilidade. Então, você precisa fazer uma avaliação mais precisa desse seu aluno. Então, de 8,6 a 12,4 km por hora, precisa regular pernas, precisa fazer um trabalho aí para melhorar membro inferior. A questão abaixo de 8,6, gente, aí aqui eu entro com questão principalmente respiratória, tá? Eu preciso melhorar o sistema respiratório. Eu preciso aumentar a capacidade das vias aéreas desse indivíduo aqui. Eu preciso trabalhar com ele para que ele consiga, né, diminuir a fadiga, para que ele não fique tão ofegante, para poder estar trabalhando aí dentro de uma proposta aí melhor para a qualidade de vida dele. Daí, a partir do momento em que você fez a avaliação, e aí aqui eu estou trazendo, gente, um teste só, que é o teste de 1.000 metros, né? Se você quiser casar junto a verificação da frequência cardíaca e depois você jogar na fórmula lá de Cavornay a frequência cardíaca para descobrir qual que é a frequência máxima, né? 220 menos a idade, você pode. Basta você colocar um frequencímetro no seu aluno e monitorar a questão da frequência cardíaca no decorrer do teste. Então, você olha a frequência inicial dele antes do teste, olha a frequência final, classifica ele aí dentro da tabela, né, que a Krug traz aí para poder a gente saber o que vai trabalhar, para você saber se ele fez um esforço máximo ou se ele está aí sedentário, se ele precisa melhorar a perna, se ele está condicionado. Então, a frequência cardíaca aqui é um opcional, tá? É um plus que você tem aí. De acordo com a tabela, né, de acordo com os valores referenciais, acima de 12,4, gente, você pode trabalhar tranquilo. Daí você distribui cardio, força de perna, respiratório, flexibilidade. Então, aqui, como se diz, você pode deitar o cabelo e fazer o treino tranquilamente. Dentro do regular pernas, né? E aí, regular pernas, eu repito, força, flexibilidade, agilidade, coordenação motora. Então, você pode pensar no membro inferior, lembra que é aparelho locomotor. Aparelho locomotor a gente precisa dele, né? Para poder fazer as atividades da vida diária. Então, eu tenho aqui uma proposta de trabalho para vocês. Trabalha 25% do trabalho cardio, 50% aí para melhorar a força, porque é o que está faltando, e 25% trabalho respiratório. Exercícios para respiração, exercícios para sistema respiratório, e aí casa com o sistema cardio. Quando eu tenho um indivíduo que está no grupo aqui da classificação ruim,
eu vou focar o meu trabalho em questão respiratória, em trabalho aeróbio. É claro, gente, que nós sabemos que quando eu trabalho questões aeróbias, quando eu trabalho questões respiratórias, consequentemente eu vou estar melhorando cardio. E, consequentemente, eu vou estar melhorando perna também. Mas a Krug sugere que seja um trabalho mais direcionado para a questão respiratória. Beleza, fizemos uma avaliação, e aí? E agora? O que, que nós podemos fazer? Então, utilizando o nosso teste de 1000 metros, eu vou trazer para vocês o treino, uma proposta de prescrição de treino na esteira. É uma proposta aí que o professor Aníbal Monteiro trabalha muito com ela. É uma proposta que a gente utiliza a partir do teste de 1000 metros, porque o importante, gente, é a gente avaliar. E não esquecer da questão do princípio da individualidade biológica. Porque cada indivíduo é uma pessoa. Então, cada indivíduo tem uma característica, cada indivíduo vai ter uma resposta fisiológica. Então, o que a gente traz é uma proposta metodológica, é uma proposta a partir de uma avaliação, porque hoje já não dá mais para o indivíduo chegar na academia e o professor falar, eu acho que você vai fazer 15 minutos numa velocidade 9, porque é uma velocidade boa. E aí o cara é sedentário, a gente viu lá que no nosso exemplo, a velocidade de 7,2 foi a encontrada, o cara não vai voltar. E a gente precisa pensar hoje, nós temos aí inúmeros coaches, inúmeros professores, inúmeros treinadores, então você precisa trabalhar com avaliação. O teste de 1000, você pode fazer o teste de 1000, faz um teste, daí você prescreve um número de sessões, aí, por exemplo, você prescreve 12 sessões de treino, daí você repete o teste de 1000, compara os resultados. O que é isso? Está mostrando para o aluno se ele melhorou, se o seu treino está dando certo. Divide com ele a responsabilidade também, tá? Então, como sugestão, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Vocês vão usar o quilômetro por hora, que é o 9,72 que nós encontramos depois que nós fizemos a fórmula, o quilômetro por hora, né, que foi realizado pelo teste 1000 metros. Você tem que priorizar 100% no treinamento, ou seja, o aluno e o professor precisam estar presentes no treino, assumindo suas responsabilidades. Né, o aluno aí na questão da alimentação, na questão da frequência de treino, e o professor na questão de planejamento, na questão de acompanhamento. Lembrar, gente, que nós não temos treinos engessados. Todo treino ele tem que ser flexibilizado, é um treino que eu tenho possibilidade de mexer nele, é um treino que eu tenho uma questão específica para cada aluno. A gente consegue trabalhar em grupo, mas quando eu trabalho em grupo, eu não posso esquecer que eu estou mexendo com várias pessoas. Então, a gente vai utilizar o quilômetro por hora, que nós encontramos, o 9,72, como 100%. A partir disso aqui, por que eu vou usar como 100%? Porque eu pedi para o meu aluno deslocar 1000 metros na velocidade máxima que ele consegue. Então, era para ele deslocar fazendo todo o esforço máximo que ele consegue. Então, eu posso considerar ele como 100%, tá bom? Então, considerando ele como 100%, nós vamos ter aí 3 passos. Primeiro passo,
Você, professor, tá? Isso aqui tudo, ó, é o professor. Você, professor, que vai fazer isso aqui. Então, primeiro passo, você vai calcular as porcentagens em relação ao 100%, para que tenha um direcionamento de treinos. Por quê? Eu posso trabalhar com 1, 2, 3, 4, 10, 15 pessoas na mesma aula. A gente tem aí academias que tem aula de running indoor, que é corrida dentro, né? Corrida na esteira. Então, tem academias que tem salas específicas. Então, você precisa calcular de aluno por aluno, até porque todos eles fizeram um teste de 1000, cada um apresentou um resultado diferente. Então, você vai utilizar o 100% de cada aluno e vai calcular as porcentagens. Você tem que ensinar o seu aluno a manusear a esteira. No horário de aula, no horário de treino, se você estiver atendendo em grupo, o seu aluno que tem que manusear a esteira. Quando você está trabalhando de personal, daí não tem problema, pode ser você para manusear essa esteira, né? Para dar o comando. Mas se você estiver trabalhando em grupo, seja numa aula de running indoor, seja no momento lá na academia em que você quer fazer aí um trabalho aeróbio de cardio com o pessoal, você precisa ensinar eles a manusear a esteira, você precisa ensinar eles a tabela de porcentagem. Uma dica, depois que você fizer os cálculos, tudo, manda imprimir, manda plastificar, e cada um que chegar para sua aula, ele já vai pegar a tabelinha dele ali, já vai colocar na esteira e... professora, daqui 12 sessões, né, 3 meses de aula aí, eu tenho que mudar? Tem, claro que tem. Para a gente ganhar dinheiro, a gente tem que investir dinheiro, gente. Dinheiro se faz com investimento. E investir em material para o seu aluno é algo que vai te dar um retorno, tá? Terceiro passo, você vai montar o treino de acordo com o objetivo do aluno. Eu posso atender grupo? Posso. Dentro desses grupos, eu posso ter alguém que quer emagrecer? Posso. Posso ter alguém que precisa melhorar sistema respiratório, cardio? Posso. Posso atender alguém que quer melhorar a força? Posso. Posso atender alguém que quer correr a maratona? Posso. Não, não quero correr maratona, eu só quero fazer para melhorar a minha qualidade de vida. Beleza. Então, eu consigo trabalhar de acordo com o objetivo do aluno. Aqui eu trouxe para vocês um modelo da tabela, tá? Então, a ideia da tabela é você fazer uma tabelinha, uma folha de A4, gente, dá 2 tabelas tranquilamente. Então, você monta a tabela e você pode colocar por cor, fica bacana, porque aqui no verde é atividade leve. Aqui no amarelo é atividade moderada. E aqui no vermelho, vou pôr de cá, porque vermelho no vermelho é atividade intensa. E aí vem um detalhe, professora, por que colocar acima... Opa, deixa eu tirar aqui um pouquinho, que não ficou legal. Por que colocar, professora, acima de 100%? Para que fazer isso? Nós precisamos lembrar que o esforço na esteira, né, pelo fato dela ser aí, ter o motor, tudo, o aluno tem uma facilidade. Na rua, ele vai fazer um esforço muito maior no momento em que ele está fazendo o treinamento dele lá na rua, o esforço é maior do que correr na esteira. Então, aqui eu coloco acima de 100%, porque eu posso também
dar uma puxadinha, né? Conforme eu for trabalhando o meu treino, conforme eu for trabalhando aí o meu desempenho com o aluno, né? Que esse aluno for apresentando um desempenho, eu vou melhorando essa questão aqui de esforço, eu vou dando mais estímulo para ele. Então, aqui nós temos lá o que nós encontramos, né? 97.2. Eu tirei a terceira casa para ficar mais fácil para o aluno. Então, eu vou considerar. E aí, gente, como que você tira a terceira casa? Sempre acima de 5 se arredonda para mais. Abaixo de 5 se arredonda para menos. Então, 9,72, então eu tiro 2, fica 9,7. 9,7, gente, é considerado 100% para ele, tá? É claro que se a gente for trabalhar no mesmo ritmo, a esteira em 9,7, ele vai conseguir ficar ali inúmeras horas passeando na floresta, passeando no shopping. A proposta não é essa. A proposta é você trabalhar com um treino periodizado, com um treino organizado, para que você possa melhorar aí o seu aluno e atingir os objetivos. Então, como dica para calcular a porcentagem, todas as vezes que você quiser acima de 100 metros, você vai multiplicar por um ponto e o que você quer. Por exemplo, eu quero 105%. O que eu vou fazer? Qual que é o 100%? 9,7. Então, eu pego 9,7 e multiplico por 1,1,05. Quando eu quero abaixo de 100%, eu vou multiplicar por 0, o que eu quero. Então, por exemplo, 9,7 vezes 0,85. O que é isso? É 85% do 100%. Isso aqui, quem tem que fazer é o professor. Isso aqui você entrega pronto para o seu aluno. Interessante você colocar aqui o nome dele, claro, né, na tabela, e colocar a data. Então, eu tenho uma data que ele tem essas referências para fazer o treino. Isso aqui vai mudar, gente? Claro que vai, porque você quer melhorar isso aqui. Você quer melhorar a capacidade dele, você quer melhorar o 100% dele, você quer melhorar o esforço máximo dele, pegando aí como referência o teste de 1000. Daí, o treino para emagrecimento na esteira, aqui a gente está falando de indoor, o treino para emagrecimento na esteira, você vai trabalhar um treino intervalado. Eu trouxe um artigo para vocês aqui, o nosso curso é rápido, mas tem inúmeros artigos que vocês podem pegar e inúmeros estão falando que o treino intervalado, alternando tempo e velocidade aí, ele é benéfico para o emagrecimento, tá? Então, a gente tem treino intervalado, tem treino de alta intensidade, tudo que vai ajudar aí no emagrecimento. Então, eu trabalho alternando tempo e velocidade. E aí eu lembro que cada indivíduo terá uma velocidade como 100%, porque nós fizemos o teste de 1000 e nós fizemos os cálculos e nós avaliamos que cada indivíduo tem um teste de 1000 metros. Tem um resultado no teste de 1000 metros. Ou seja, cada um vai ter um 100%. Então, cada um vai ter uma tabela dessa aqui, com o seu nome, com a sua data e com os valores referenciais para trabalhar na esteira. Tá? Normalmente, as aulas de Run Indoor, elas têm 30 minutos. E uma dica é a gente trabalhar com 2 blocos de treino na aula, tá? Normalmente a aula de Run tem 30 minutos, normalmente, dependendo da movimentação das academias,
Tem academia que define aí um tempo máximo para o indivíduo ficar na esteira. Nunca vi passando disso aqui. Então, a gente traz aí como uma referência os 30 minutos. E aí, como exemplo de treino, eu trouxe para vocês 2 blocos de 15 minutos cada. E o que a gente fez? A gente trabalhou com alternando o tempo e alternando o percentual, ou seja, a porcentagem que ele vai trabalhar em relação ao 100% dele. Então, ele começa com 60% do esforço e ele vai até 100%. Eu posso pegar aqui, ó, e falar que esse bloco é um bloco de esforço maior, porque ele vai de 85 a 100 e volta para 85. Daí ele vai para 65% do máximo, depois ele vai repetir esse bloco. Aqui eu tenho 15 minutos, repetindo, eu vou dar 30 minutos aí de aula tranquilamente, aonde eu intervalei tempo, alternei esforço, porque olha só, eu pego aqui 9,7, que é o correspondente ao 100%, ele vai ficar 30 segundos, mas ele já fez todo um esforço para trás, ele ainda vai fazer um esforço, depois ele vai repetir. É um treino com uma intensidade mais aí da moderada para alta, para intensa? Porque, ó, 75, 85, o momento de descanso dele, a gente está trabalhando aí com 65, 70%. Então, se você alternar tempo e velocidade, você consegue fazer um programa de emagrecimento na esteira com eficácia. Treino de força na esteira. O treino de força na esteira, gente, é necessário ter uma esteira que tem inclinação. Então, a gente tem esteiras com inclinação. Normalmente as academias têm, tá? E aí você também vai trabalhar um treino intervalado. E aí você vai alternar tempo, velocidade e a inclinação da esteira. Uma dica: cuidado na hora de mudar no painel a questão da velocidade, porque a velocidade e a inclinação ali o aluno pode confundir. Por isso que eu falei, ensina o aluno a manusear o equipamento, a manusear a esteira. No treino de força, primeira coisa que você muda é a inclinação, para depois você alterar a velocidade. Então, como eu falei para vocês, a aula tem aí 30 minutos, e aí a gente pode trabalhar um bloco de força de 15 minutos e um bloco de manutenção de 15 minutos, né, que é o ritmo, trabalhando aí sem inclinação e mantendo uma velocidade saindo aqui, né, na transição do moderado para intensa, essa velocidade. Se a gente for pegar a ideia de treino leve, moderado e intenso. Então, eu vou trabalhar com inclinações diferentes. E aqui eu estou trabalhando com uma esteira, que o máximo da esteira é 15 de inclinação. Então, é uma subida bem íngreme, aonde vai ter um esforço, principalmente de parte posterior. Então, a gente precisa trabalhar aí muita flexibilidade do nosso aluno que vai fazer treino na esteira. Canelite, né, a famosa canelite, né, a questão popular aí do nome canelite, inflamação aí na tíbia, ela é evitada por conta de alongamento, então você precisa pensar no alongamento, na flexibilidade, trabalhando com o seu aluno para evitar essas questões.
E aí, nessa inclinação, eu vou mudando, eu vou de inclinação 0 a inclinação máxima, que é 15. Vou alternando também, esse treino é um treino forte. E aí, assim, gente, não tem receita de bolo. Isso aqui é uma ideia para vocês, e vocês peguem a ideia do intervalado, né? E vai mexendo. Então, aqui eu vou a 120 do 100% dele, na questão da velocidade. Então, olha só, se a gente pegar aqui, o 120, ele vai fazer a 11,6 em inclinação 15. Para ele é um esforço muito alto, tá? Ele vai ficar aí 10 segundos, mas ele tá vindo aí de um bloco já puxado. Então, no treino de força, eu trabalho intervalando, né? O intervalado, alternando aí tempo, velocidade e inclinação. Lembra que é a inclinação que eu trabalho primeiro. Primeiro eu inclino a esteira, primeiro eu desço a esteira, né? Eu tiro a inclinação dela e coloco a inclinação para depois eu colocar a velocidade. E aí eu trabalho um bloco de 15 com força e trabalho um bloco de 15 com manutenção, sem inclinação e com velocidade 80%. A gente também tem o treino de ritmo na esteira. Treino de ritmo na esteira pode ser um treino aí para recuperar, pode ser um treino aí de manter cardio, pode ser um treino aí para poder, inclusive para um treino que ele não vai entrar tanto na questão de força, mas eu tenho que ter pernas fortes, não vá fazer trabalho de inclinação com seu aluno de iniciação. Os primeiros treinos, tudo, trabalha mais o ritmo sem inclinação, trabalha ali alternando tempo e velocidade. Lembra da questão da intensidade, considera aí as outras partes que você vai fazer no treinamento, né? A parte de exercícios resistidos, para ver, você pode casar uma coisa com a outra, você pode mesclar o exercício resistido com o exercício aeróbio. E aí, nesse treino de ritmo aqui, o atleta, o indivíduo, né, o aluno precisa ter aí um condicionamento, ou senão você tira a inclinação dele para não ter problemas. Então, o que nós vamos fazer num treino de ritmo nessa situação, nesse exemplo? Você vai trabalhar com uma velocidade constante. Aqui a gente escolheu a velocidade, mas você pode escolher também a inclinação. Então, você pode pegar aí uma inclinação média da esteira e ir alternando essa velocidade, tá? Então, você trabalha com velocidade constante e aí você vai alternar tempo e inclinação da esteira. Então, a gente tem também a proposta de uma aula de 30 minutos, e aí aqui eu pego uma velocidade média de 70% do 100%. Essa velocidade de 70% do 100 é uma velocidade ali que eu estou numa atividade moderada, e eu vou alternando tempo e vou alternando inclinação. E aí a proposta eu tenho trabalhar 15 minutos fazendo essas alterações, e o restante dos 15 eu mantenho a velocidade de 70 e tiro a inclinação. Gente, a proposta para trabalhar ao ar livre, ao outdoor, nós temos aí usar também como sugestão o tempo. Aí agora é o tempo que eu encontrei no teste de 1.000 metros. Lembrando que o teste de 1.000 metros é aquele onde eu peço para o meu aluno deslocar o quanto mais rápido, né? O quanto antes.
ele conseguir realizar esses 1.000 metros melhor, ou seja, o mais rápido possível. Eu vou priorizar sempre 100% no treinamento, a mesma coisa do indoor. E aí o tempo que vai ser o meu 100%. Então, nós vimos lá na nossa simulação que o aluno realizou 6 minutos e 10 segundos, correspondente aí a 100%. Para facilitar a montagem da tabela, você transforma tudo em segundos, calcula as porcentagens, depois transforma tudo em minutos por segundo para que o aluno possa compreender melhor. E aí, a proposta aqui lembra que 6 minutos e 10 segundos é a respeito dos 1.000 metros. No seu treino, você pode, por exemplo, marcar 100 metros e pedir para que esse aluno faça um tiro de 100 no mais rápido que ele conseguir e pegar esse 100 aqui como referência. Ou você pode pegar lá na metragem que eu te falei para marcar de 100 metros no teste de 1.000, você pega o melhor tempo dele. Então, você pega o melhor tempo dele na passagem de 100. Foi no primeiro 100 o melhor tempo? Foi no último 100 o melhor tempo? Por isso que é importante a gente marcar de 100 em 100. Por quê? Você vai ter aí duas variáveis para você trabalhar. O melhor tempo dele em 100 metros, o melhor tempo dele em 1.000 metros. Depois fica mais fácil. Ah, professor, eu não consigo montar treino para saber qual que é o melhor tempo do meu aluno em 200 metros. Então, vai lá e avalia ele nos 200 metros. Ah, eu não consigo saber nos 500 metros. Vai lá e avalia ele nos 500 metros, né? Para você poder estar trabalhando aí com ele. Então, olha só, nós transformamos, né? E como que a gente transforma? Pega o minuto, multiplica por 60. Deixa eu arrumar aqui, porque não ficou bonitinho. Esses 60, senão depois vocês não vão entender. Multiplica o minuto por 60 e soma a diferença. Então, aqui eu tenho 370, porque 6 minutos vezes 60 segundos dá 360. Mais 10 segundos, eu tenho 370 segundos, que vai corresponder ao meu 100%. E aí a gente volta lá na regra de 3 da matemática. Quem falou que na educação física não tinha contas, né, não tinha matemática, estava errado, porque tem, a gente precisa fazer. Então, olha só, usando a regra de 3 da matemática, eu tenho 370 segundos correspondendo a 100%, e eu tenho X, ou seja, eu não sei qual é a quantidade de segundos que vai corresponder a 95% do esforço do meu aluno. Então, eu vou pegar a regra de 3, o que é regra de 3? É multiplicar cruzado, não é isso? E a gente vai ter 100x, que é igual a 35.150, onde x é igual a 35.150 dividido por 100. O que eu tenho aqui? 351,50. Professora, deu menos do que o 100%. Sim, aí tem o macete. O que você vai fazer? Você vai pegar o valor que você encontrou, o resultado encontrado, você vai diminuir. Então, você vai pegar 370, vai diminuir de 351,50, tá? E aí, você vai somar essa diferença para quando o cálculo for para baixo de 100. Quando o cálculo for para cima de 100, você vai
diminuir a diferença. Então, olha só, vamos seguir aqui no exemplo. Se 100% corresponde a 370 segundos, o resultado da regra de 3 me deu 351,5. Eu vou pegar o 100%, que é o 370, vou diminuir pelo que eu encontrei, vou encontrar a diferença. Vou pegar de novo o 100%, vou somar com a diferença e vou achar aqui os segundos que corresponde aos 95%. Eu divido pelos 60 segundos e vou encontrar o tempo que o meu aluno pode fazer 1.000 metros trabalhando a 95% do esforço máximo dele. Depois de feito isso, você vai calcular, né? A gente vai calcular todas as porcentagens, montar a tabela, assim como nós fizemos no indoor, ensinar o seu aluno a trabalhar com relógio, com cronômetro e a tabela de porcentagem. Então, por exemplo, você quer fazer um treino dentro da sua parte específica de treinamento, tem lá 5 repetições de 1.000 metros. Você quer que ele trabalhe essas 5 repetições de 1.000 metros a 95% do 100% dele. Então, ele vai olhar e vai saber que ele tem que fazer 1.000 metros em 6 minutos e 47 segundos. Então, ele vai aprender a controlar ritmo, ele vai aprender a controlar a frequência de passos dele, ele vai aprender a controlar a própria frequência cardíaca, ele vai começar a dar ritmo na prova dele, ele vai entender que hora que ele tem que acelerar, que hora que ele tem que diminuir. Então, tem essas vantagens quando você trabalha a partir de uma avaliação. E aí você também vai montar o treino de acordo com o objetivo. Aqui eu trouxe a tabela para vocês terem noção, uma tabela de exemplo, tá, gente? Não esquece de fazer o teste, não esquece de avaliar, porque daí o aluno, todo mundo, professora, tem o mesmo resultado de 9,72. Não é. Não é. Eu tenho alunos que fizeram o teste comigo que a velocidade média dele deu 16,8. Então, eu tenho aí inúmeros exemplos. Eu tenho aluno que deu abaixo de 8,6. Então, a gente tem que fazer os testes, a gente tem que observar para poder trabalhar de uma forma coesa. Então, só para ressaltar, para você montar a tabela e você não esquecer, depois que você faz regra de 3, aí você tem um resultado. O resultado encontrado, diminuir do 100% e somar a diferença no 100% para cálculo de 100% para baixo e para cálculo de 100% para cima, você vai diminuir. Então, olha só, se eu colocar o meu aluno para fazer, eu quero que o meu aluno trabalhe 1.000 metros agora a 120% do esforço dele. Eu fiz lá o teste de 1.000 metros, aí eu fiz aí um monte de sessão de treino, 12, 15, 20 sessões de treino, trabalhei certinho minha periodização, e agora eu já quero que o meu aluno faça um esforço a mais do que ele estava fazendo. Eu quero que ele melhore o tempo dele no percurso de 1.000 metros. Lembrando que aqui eu estou trabalhando com uma referência de 1.000. Você pode trabalhar com referência de 100, 200, 400, 500, quanto você quiser, tá? Acima de 1.000 metros, a velocidade máxima, aí já começa a ter uma dificuldade. Por exemplo, o teste de Cooper, que são 12 minutos, a gente já não consegue trabalhar aí numa velocidade máxima, né? Entra mais como uma questão de resistência. Então, prioriza
abaixo de 1.000 metros para poder estar trabalhando essa questão. Então, agora eu quero que o meu aluno faça 1.000 metros muito melhor do que ele fez quando eu avaliei ele a 100%. Eu quero que o tempo dele melhore. E aí eu vou falar para ele, falar, olha, você tem que fazer 1.000 metros a 4 minutos, a 5 minutos. Vamos arredondar aqui. Você vai fazer 1.000 metros a 5 minutos. Aí ele vai virar para você e falar assim, nossa, mas é 1 minuto e 10 a menos do que eu fiz da primeira vez. Aí você vai olhar para ele, dar um sorriso e falar, claro, você consegue, nós treinamos para isso. E aí você dá o estímulo para poder ir acompanhando. Então, no treino de rua, gente, a gente segue a proposta do treino para emagrecimento, trabalhar mesmo do indoor, ou seja, o intervalado, o treino para melhorar a força de membros inferiores, né, que é o regular perna e a gente vai trabalhar o intervalado também, você vai trabalhar com rampas. O que é rampas? Ladeiras. Cuidado para você não estourar o seu atleta, né, o seu aluno nisso aqui, porque o treino com rampas, o treino com ladeiras, ele precisa ter uma coerência, porque senão eu machuco o meu aluno, tá? Tem umas rampinhas, umas subidas, né, nos parques da cidade, que dá para você tá trabalhando isso aí. Sempre trabalhar a movimentação de braço para ajudar na velocidade da corrida. Gente, tem que ter coordenação motora, tá? Quando você está montando o treino, você precisa trabalhar com coordenação motora com seu aluno também. Investir em terrenos irregulares. Ou seja, se eu estou trabalhando ao ar livre, normalmente quem treina ao ar livre é porque ele quer participar de alguma corrida, tá? Normalmente, não é regra, mas normalmente é assim. Pessoal do indoor, pessoal das esteiras, nem sempre ele quer participar de corrida, mas o pessoal do outdoor, normalmente ele quer participar de algumas provas. Quando eu trabalho em terrenos irregulares, e eu posso trabalhar em terrenos diferentes também, tá? Asfalto, areia, terra, cascalho, grama, tá? Grama é bom para você dar uma soltada na musculatura, então você pode, inclusive, colocar para correr sem calçado, até para trabalhar a propriocepção. E aí você também vai trabalhar com situações adversas. Por exemplo, se o seu aluno estiver correndo, tiver um buraco, ele vai desviar desse buraco ou você vai ensinar a passar ali, dependendo do buraco, né, gente? Dependendo da situação, seu aluno não tem que ficar desviando, porque se ele ficar desviando, ele vai perder tempo. Chuva. Você vai levar ele para uma competição, por exemplo, em São Paulo, em Porto Alegre, sei lá, aonde tem muita chuva. Ele só treina em Goiânia. E aí? Você vai colocar ele para treinar com roupa molhada, você vai colocar ele para treinar com tênis molhado, porque a gente precisa simular o máximo dia da prova com esse aluno, tá? Como as provas são realizadas na rua, no asfalto, é melhor treinar no asfalto do que na própria pista, né? Por exemplo, essas pistas de parque, é melhor você treinar no asfalto ali do que você treinar na própria pista. É claro que você tem que lembrar da questão da segurança, é claro que você tem que organizar para que seja um treino bacana, para poder ofertar o que há melhor. O vento pode influenciar na velocidade. Então, se você está treinando num local onde venta muito, pode ser que isso aí esteja influenciando na velocidade. Pode ser que uma prova que vai acontecer em uma cidade litorânea e essa cidade venta muito, vai interferir no seu aluno. Então, a gente precisa sempre buscar aí simular o máximo próximo da realidade que ele vai vivenciar no dia da prova.
periodizar o treino pensando na metragem semanal. Quanto que você quer que o seu aluno corra na semana? Então, aí você vai dividir esses treinos semanais de acordo com essa metragem. Por exemplo, eu tenho um objetivo de correr 5 quilômetros em dezembro. Eu vou começar essa semana os treinos. Na primeira semana, eu já tenho que fazer aí um volume de 5.000 metros, que é os 5 quilômetros, né? Os maratonistas, eles treinam semanalmente até 5, 6 vezes mais 5 ou 6 vezes o volume da maratona, que é 42,195. Então, a gente precisa pensar nessa metragem. Como eu falei para vocês, a questão do artigo é um artigo do Navarro, é um artigo do Belmiro, que fala da questão do treinamento intervalado de alta intensidade para redução de gordura corporal. Foi um treinamento de uma revisão bibliográfica, uma revisão sistemática, onde ele pega estudos, 15 estudos aí dentro das plataformas do PubMed, do Bireme, do Cielo, em periódicos nacionais e internacionais, e eles apresentam nesse artigo que o treinamento em alta intensidade, em treinamento intervalado, ele vai contribuir para a questão do emagrecimento. Então, esse artigo aqui vem para poder confirmar o que a gente falou anteriormente na questão de manter aí o foco no treino intervalado, o foco no treino de alta intensidade para redução de peso. Importante, gente, a gente ter no nosso treino educativos, tá? Sempre você... e aí, no treino do indoor, no treino na esteira, você pode corrigir a passada, você pode organizar, né? Tem gente que pisa na esteira, parece que está afundando. Então, você pode organizar isso também falando para o seu aluno, observando a movimentação dele e fazer educativos com ele fora da esteira também. Então, os educativos mais simples, né? Simples não, desculpa. Os fundamentais da corrida é o soldadinho, que é a questão da perna reta na frente. Então, desloca com essa, como se estivesse chutando a perna reta na frente. O hamster, que é o tocar o calcanhar no glúteo. Então, aí eu tenho uma flexão. Então, para isso, eu preciso ter coordenação. O skipping, e aí eu tenho skipping baixo e skipping alto, que é a elevação do joelho alternado. Trabalha sempre a coordenação de braços e pernas. O Hopslauf, que é saltitos alternados. Esses saltitos alternados eu posso trabalhar junto com o skip. Então, eu desloco em skip, a cada 5 ciclos de skip eu faço um hop, que são exercícios coordenativos. O dribbling, que é a corrida, que eles chamam de corrida miudinha, né? É a passada curta para poder estar trabalhando aí. E como sugestão para vocês, deixo aí 3 livros. Esse primeiro livro, esse do Jack Daniels, eu tenho ele em PDF. Quem precisar é só entrar em contato comigo, eu mando. E aí o Alexandre Evangelista é um pesquisador, é um estudioso da corrida, principalmente a corrida de rua. Então, são 3 livros, que é a Fórmula de Corridas de Daniels, o treinamento de força e flexibilidade aplicada à corrida de rua, o treinamento de corrida de rua, uma abordagem fisiológica e metodológica. E a proposta do nosso curso era essa. O nosso curso é um curso rápido, né? E aí eu fico à disposição. Tem aí meu e-mail, tem aí meu WhatsApp. É muito bom saber que você contribuiu, que você participou dessa ação solidária, e eu espero ter contribuído com vocês nessa questão da formação profissional,
da troca de conhecimentos. Estou à disposição. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Que Deus proteja. Muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês.